Bom, estamos aqui num local diferente porque o horário de verão acabou. Hoje já é dia 22 de fevereiro de 2015, 2016. O horário de verão acabou, já anoiteceu e existe a possibilidade de chover. Então eu estou gravando aqui no local fechado com esse fundo branco. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que certamente muitos de vocês devem estar curiosos em saber. Eu não agora, porque meu canal não é tão conhecido, tem só 68 inscritos e eu também, meus livros também não tem um público muito grande. Apesar de já estar escrevendo já há alguns anos, publicando livros já há alguns anos e quase 5 anos já, mas ainda não tenho o público que eu gostaria de ter, assim, o alcance que eu gostaria de ter, não para meu próprio benefício, não para meu que eu queria ficar famoso, rico, mas porque a mensagem dos meus livros eu queria que muito mais pessoas soubessem, tivessem acesso, mas enfim, eu creio que será uma dúvida, se não é agora, eu creio que será uma dúvida que muitos potenciais leitores meus, pessoas que acompanham minhas postagens nas redes sociais, têm a curiosidade de saber. Pelo menos no mundo real, muita gente fica impressionada quando vê algo assim. Como é que você consegue fazer tal? Então eu quero solucionar essa dúvida já. Antes que me perguntem, como é que eu organizo minha escrita? Como é que eu escrevo? Como é que eu consigo inspiração para escrever? Enfim, como é que meus livros nascem e como é que eu consigo organizar minha vida? Primeiramente, vamos à parte da organização da minha escrita enquanto escritor. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, primeiro a ideia surge, tenho certeza que é por inspiração divina, porque Deus coloca situações na minha vida. Eu procuro sempre escrever situações do cotidiano e colocar um fundo bíblico, uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã. Embora as histórias sejam todas histórias de ficção, mas são histórias verossímeis, eu faço questão de escrever histórias que tenham a ver com a realidade, tanto nos livros de época quanto nos livros contemporâneos. Eu faço questão de me inspirar na realidade para compor meus personagens, para criar as minhas histórias, porque eu não consigo escrever distopia, eu não consigo escrever fantasia, não tem nada a ver comigo. Tanto que a única distopia que eu me lembre que eu li, que é da série Divergente, eu não gostei. Pelo menos do último livro, do livro Convergente, eu não gostei. O filme estreará agora, o terceiro filme da série estreará agora nos cinemas em março, no mês que vem, entre março e maio, eu não lembro, acho que é em março. E em março. Mas eu não gostei do livro, sinceramente. Os dois primeiros livros até gostei, o Divergente e Insurgente, mas o terceiro eu não gostei. Então, distopia não tem nada a ver comigo, também fantasia não tem nada a ver comigo. Faço questão de escrever histórias que tenham a ver com a realidade, em que as pessoas vejam a história e vejam a realidade, embora a história seja fictícia, mas que vejam a realidade e no meio dessa história, dessa quase crônica, desse retrato da vida real, a pessoa veja uma mensagem cristã, uma mensagem vindo da parte do próprio Deus. Então, com certeza, acredito que grande parte da minha inspiração veio do próprio Deus, que Deus colocando situações, histórias na minha cabeça. Eu busco constantemente a Deus para me orientar a respeito da desenrolar dessas histórias. E aí os enredos vão surgindo e eu vou colocando primeiramente no papel, no, no meu caderninho. Aliás, muito antes de surgir essa história de bullet journal, como eu falarei mais tarde, eu já existia um caderno de anotações. Eu já tinha isso, mas sobre isso eu falarei mais tarde. Então eu anoto no papel, como aqui, por exemplo, nesse caderno, e aí depois eu passo para o computador. Antes, no começo, antes de escrever meu primeiro livro, eu escrevia manuscrito mesmo, e aí depois datilografava. Eu usava os meus primeiros livros, esboços de livros, eu fiz tudo na máquina de escrever. Aí depois eu passei para o computador.
Primeiro eu gravava em disquete, depois em CD, agora está no pendrive. Então eu fazia o esboço no computador, pelo menos os últimos livros têm sido assim. Meus livros mais recentes eu tenho feito esboço no computador, tenho esboços de várias páginas. Eu desenvolvo história e é um esboço que muda constantemente. A toda hora eu vou acrescentando uma coisa ou outra, eu me lembro de um detalhe e vou colocando no papel para depois transferir para o esboço, e do esboço eu transfiro para a história. As histórias eu sempre procuro dividir em 15 capítulos. Tem o índice, eu faço questão de colocar um índice com os títulos dos capítulos. A maioria dos autores modernos, e mesmo alguns mais antigos, alguns autores históricos que já morreram, eles não colocavam títulos nos capítulos, colocavam só capítulo 1, 2, 3 em caracteres romanos, ou então em numerais cardinais, indo-arábicos mesmo. Então, porque o índice pode dar spoilers da história, não sei o que, mas eu faço questão de colocar título nos capítulos porque o título resume bem o assunto do capítulo, e só que com certeza o título não pode revelar todo o que acontece no capítulo, senão a pessoa perde o interesse em ler o livro. Aliás, eu tenho o costume de, quando leio, quero saber o conteúdo de um livro, vou direto para o índice, para ver se o livro é interessante ou não. Os livros técnicos, os livros com conteúdo acadêmico, todos eles têm o índice detalhado com cada tópico, subtópico e tal. E já os romances, os livros de ficção, eles geralmente não têm títulos nos capítulos. Ou então, no caso da série Divergente, os livros não têm nem índice. Então a pessoa tem que ler obrigatoriamente cada capítulo, e com o abrir das páginas a pessoa acaba tendo contato com a história. Mas enfim, o, eu faço o esboço, do esboço eu passo para o livro propriamente dito. Então eu faço questão de colocar o índice, o prefácio. Uh, nos meus últimos 3, 4 livros, eu tenho colocado características dos personagens, eu tenho resumido os personagens, até para não repetir essas características ao longo da história, mas eu tenho relacionado os personagens, as principais características físicas, data de nascimento, nome completo, e as características físicas. Só o peso que não, porque o peso varia muito, assim, dependendo da estrutura da pessoa, então eu coloco pelo menos a altura, enfim. Mas aí, é história propriamente dita, com os seus 15 capítulos ou 16, porque alguns livros fazem questão de colocar o capítulo 0 e depois do 1 ao 15 ou do 1 ao 16, dependendo do livro. Mas geralmente são 15 capítulos, e cada capítulo tem entre 20 e 40 páginas, ou até 50, dependendo do livro. Porque às vezes o assunto do capítulo é tão assim abrangente, tão dinâmico, que a pessoa nem percebe. Às vezes acredito que a pessoa leia o capítulo e nem perceba que e é quando você vê o capítulo já acabou e já foram 30, 40, 50 páginas. E os livros sempre são em formato A5, como o tamanho desse caderno aqui, formato A5, e entre 300 e 500 páginas. Pelo menos os primeiros livros eram mais finos, porque eu colocava em espaço 2, a margem era mais larga, agora as margens são mais estreitas, e eu coloco em espaço 1,5 para caber mais coisas, e então os últimos 2 ou 3 livros tem que deixar no espaço 1,5 para haver mais espaço para colocar os caracteres. E já reclamaram da letra ser muito pequena, mas enfim. Eu não posso deixar as letras gigantescas, a não ser que eu escrevo um livro especificamente para as pessoas mais idosas. Eu posso escrever uma letra bem maior para ajudar as pessoas mais idosas, mas eu tenho que pensar em todos os leitores, na maioria dos leitores pelo menos. Então eu coloco geralmente fonte Times New Roman, o tamanho 10, espaçamento 1,5 e o tamanho A5, folha A5. E como já disse num vídeo sobre as capas dos meus livros, a capa sou eu mesmo que faço e tal. Mas eu estou falando especificamente de escrita. Então falemos então sobre continuando aqui referente à escrita dos meus livros. Eu escrevo
A parte praticamente de escrita é essa, né? Da organização de escrita do meu livro praticamente essa, e eu do primeiro, do pré-esboço, manuscrito, eu passo para o esboço no computador, e onde eu elenco os principais acontecimentos do livro, a sinopse e tal, e do esboço eu já passo para o livro propriamente dito. Aí eu faço tudo no Word, e do Word eu converto para PDF, no caso o Adobe Acrobat Reader, aí depois eu subo na página do Clube de Autores, e às vezes, por mais, eu reviso várias vezes, várias vezes a obra, e por mais que eu revise, sempre quando eu folheio o livro pronto, eu acabo encontrando um errinho ou outro. E a grande vantagem do Clube de Autores é justamente essa. Mesmo após a publicação do livro, você tem como ir lá alterar o miolo. Você vai lá no arquivo Word, a última atualização do arquivo no Word, altera o que tiver errado, converte para PDF de novo e sobe de novo lá na página do Clube de Autores para o livro ser republicado com as alterações, com as correções ortográficas, pontuação, enfim, alguma palavra que estava trocada. Então, o meu problema é que não é a mesma coisa. Por isso que eu nunca consegui me acostumar com Kindle, com e-book. Eu não consigo. Livro para mim tem que ser assim, tem que ter folhado, tem que ter papel. Então eu nunca consegui me acostumar com o livro eletrônico. Nunca. Livro para mim tem que ser papel, eu tenho que folhear assim. Então eu consigo ver muito mais os erros, muito mais os detalhes da história da obra, algum erro assim de revisão, folheando o livro já pronto do que vendo no computador. Às vezes o erro está lá na minha frente e não consigo ver. Por quê? Porque a imagem, a tela do computador cansa a minha vista e eu não consigo. O erro está na minha frente e eu não consigo perceber. Até porque, como eu não tenho computador em casa, eu aproveito, eu escrevo meus livros no meu próprio local de trabalho quando na folga entre um serviço e outro. Então, às vezes a situação, né, o volume de serviço acaba sendo tão grande que eu não tenho tempo de revisar assim com mais calma, com mais tranquilidade. Por isso que de vez em quando passa alguma coisa e eu tenho que revisar depois, ou então é, deixar um prazo entre o término do livro e a publicação para que eu possa revisar o livro uma, duas, quantas vezes for necessário antes de publicar. E mesmo assim, mesmo após tantas revisões, encontro o erro depois. Mas agora vamos à organização, a minha organização assim como um todo, da minha vida como um todo, por meio da escrita, de anotações. A minha vida financeira eu controlo pelo Excel, tenho um plano do Excel e tal, mas falando a respeito das atividades do dia a dia, como é que eu organizo? Alguém inventou um tal de bullet journal. Eu não sei, eu não lembro exatamente há quantos anos a pessoa inventou isso, só sei que se até alguns anos atrás as pessoas já tinham uma previsão um tanto sombria, um tanto apocalíptica a respeito da escrita, de que a escrita à mão deixaria de existir daqui a alguns anos, e seria totalmente substituída pelo computador, pela internet, enfim, pela digitação, mas alguém me inventa bullet journal, que se você tiver curiosidade de saber o que é bullet journal, eu deixei ele aqui no canto, no izinho, no canto superior direito da tela, e aqui na descrição também as principais páginas na internet para você conhecer mais a respeito do bullet journal, que é a técnica que tem sido uma febre no mundo inteiro. Claro que começando pelos Estados Unidos, acho que foi os Estados Unidos, né? E depois se espalha pelo mundo, que é de organizar a vida por meio de anotações numa agenda, uma espécie de diário de adulto. Então, muito antes de surgir o bullet journal, eu já começava a organizar minha vida escrevendo. Eu começava por agendas mesmo, agenda de... No caso eu comecei em 1994, como você vê aqui nessa agenda aqui, é uma agenda normal. Eu organizava, aqui ó, se você vê aqui é uma agenda, eu escrevia aqui nessas letras aqui, eu colocava detalhes da minha vida aqui e tal, com letra de forma mesmo, e eu comecei, acho que no começo, antes disso aqui, eu comecei escrevendo no boletim da igreja. Eu escrevi no próprio boletim da igreja. Aí depois passei para cá e eu usei
3 agendas, por 3 anos seguidos. Esse aqui de 1994, eu usei também em 95, 96, 1995 e 1996. Aí nos anos seguintes eu escrevia só no boletim da igreja, porque tinha espaço para anotações e tal. Aí eu não, aí depois eu não pude mais escrever no boletim. Aí na igreja da qual fazia parte, de 2004, 2006, eu surgiu a oportunidade de eu ser uma espécie de repórter da igreja, de fazer reportagens da igreja e anotar o conteúdo das reportagens aqui. Esse foi o meu primeiro, digamos assim, bullet journal, do meu estilo. Aí eu anotava aqui, usava esse caderno de brochura, um caderno de brochura com uma capa plástica, né? Essa capa verde aqui é plástica, na verdade a capa é azul, como você vê aqui. Aí pus uma capa verde, plastificada. Aí escrevi na letra de mão, é a minha letra aqui. Escrevia o assunto de cada foto. Eu tirava as fotos e o assunto das fotos eu escrevia aqui para mandar pro responsável da igreja, para mandar lá pro jornal Standard, que era o jornal da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que eu era membro da sexta Igreja Presbiteriana Independente. Aí o conteúdo de cada reportagem eu mandava, ia para lá com esses teores aqui e tal, e foi até 2006. Aí em 2007, vamos ver aqui, a partir de agora esse caderno receberá notícias da Igreja Batista do Jardim Maria do Carmo, que aí já em 27 de abril de 2007, e outros momentos de Paulo vivendo, que no caso isso já foi no ano em que eu me casei, que eu me casei em 2007, aí dia 27 de abril de 2007 eu já mudei o foco desse caderno, que é o mesmo que eu estou usando hoje. Aí eu colocava as atividades do período de tal a tal. Atividades da semana de 30 de abril a 6 de maio de 2007. Aí eu colocava o quê? Segunda, terça, quarta, quinta. Eu colocava o resumo da semana aqui nesse caderno e fui colocando aqui, inclusive, deixa eu ver aqui sobre o meu casamento. Aqui as fotos também, eu tirava fotos e o que eu colocava atrás de cada foto, eu marcava aqui. À medida que eu ia escrevendo as fotos, atrás de cada foto, colocando no Orkut, no Facebook, na época era o Orkut, depois fui pro Facebook. Aí eu marcava aqui, não sei, com vermelho. Aí em 2007, deixa eu ver o que eu coloquei aqui em 2007. Eu me casei no dia 29 de setembro de 2007. Aí, só para relembrar aqui um momento da minha vida, aqui a minha lua de mel, coloquei a minha lua de mel aqui, e aqui no dia do meu casamento, coloquei aqui em caneta laranja. Sábado 29 de setembro de 2007. Enfim, chegou o dia mais esperado de minha vida terrena, o dia em que recebi minha amada Vivi como minha esposa. E foi assim, esse foi o primeiro nesse sistema aqui, semelhante ao Bullet Journal, só que inventado por mim mesmo. E este é o mais recente, é o caderno mais recente, um caderno, sabe, um caderno de capa vermelha. Já estou usando esse aqui desde 2013, 24 de março de 2013. Aí já falta pouco assim. Eu estou pensando seriamente, assim, ó, falta só isso aqui. Nós estamos aqui no dia 20. Estamos no dia 22, no caso, é que eu ainda não coloquei aqui a data de hoje. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui, atividades da semana. Coloco em letra de mão, entre 22 e 28 de fevereiro de 2016, aqui. Aí eu coloco aqui atividades da semana entre 22 e 28 de fevereiro de 2016. Aí eu ponho aqui, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016. Como consta aqui, ó, segunda-feira. Então eu coloco assim e vai nessa letrinha pequenininha. Aí às vezes quando surge assim alguma ideia, algum texto bíblico para ler, qualquer anotação extra, eu coloco aqui no cantinho, na margem, eu coloco em cima aqui, ó.
todo esse pedaço aqui, como você pode ver, é referente ao meu próximo livro, ao livro que eu pretendo publicar, se Deus quiser, em julho deste ano. Mas por enquanto eu quero manter esse segredo, pelo menos boa parte do conteúdo do livro. Eu já publiquei já pincelei alguma coisa no Twitter, mas por enquanto, e no Facebook da minha esposa também, mas por enquanto eu pretendo manter esse sigilo, até para que os meus leitores, aqueles que não leram os livros anteriores ainda possam ler os livros anteriores, e aqueles que ainda comecem aos poucos a ver algumas informações sobre o meu próximo livro, mas eu quero aguçar a curiosidade para que as pessoas realmente sintam interesse em comprar esse livro, além dos anteriores também. Mas enfim, esse aqui é o meu bullet journal, e eu pretendo, assim que terminar esse livro, antes mesmo de terminar esse livro, eu pretendo comprar o caderno do bullet journal, a caneta do bullet journal, enfim, eu gostei da ideia. Eu não sei se eu conseguirei me acostumar a ela, mas enfim, depois que terminar isso aqui, eu pretendo testar pelo menos o bullet journal para ver se funciona para mim. Pode ser que não funcione, pode ser que eu compre uma agenda, um caderno, brochura, outro caderno brochura. Caso o bullet journal não funcione para mim, eu pretendo transferir tudo do bullet journal para o caderno brochura, ou então usar o caderno brochura assim como rascunho, enfim. O bullet journal é uma boa ideia. Eu não sei todas as informações sobre ele, sobre esse sistema, mas eu dei uma olhada aqui no, na descrição do vídeo para você saber mais informações e tal. Mas enfim, eu acredito que esse vídeo deva ter ajudado você a saber como eu organizo minha escrita, como eu escrevo meus livros, como surgem as ideias para a publicação dos meus livros, que tipo de histórias que eu escrevo e como eu organizo minha vida assim de uma maneira geral por meio desse caderno de anotações, o famoso caderninho que eu carrego para lá e para cá. Eu não vivo sem ele. Eu sempre levo esse caderno para o meu trabalho, para a igreja, para tudo quanto é lugar. Até mesmo quando faço caminhada eu levo esse caderno. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que ajude muita gente, inclusive tanto escritores profissionais, amadores como eu, ou outras pessoas que ainda não tiveram contato que cresceram no ambiente de tecnologia e informática e não estão tão acostumados. Eu só dou um recado para vocês: escrevam, façam caligrafia, usem uma letra bonita, não escrevam garrancho. Se tiver que voltar a escrever, organizar sua vida escrevendo, seja por meio do bullet journal, de outro sistema de escrita, escreva com uma letra bonita pelo menos, tá? Então, que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, adicione seus favoritos, enfim, que esse vídeo possa ter sido usado por Deus para fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas. Que Deus abençoe, até de repente, se quiser.